Então, o que a gente está estudando, né, foi o que a gente fala é a topologia do conjunto dos números reais. Então, a gente definiu os conjuntos abertos, né? Então, a gente define, para definir conjunto aberto, a gente define o que é ponto interior. E aí, um conjunto ele é aberto se ele é igual ao conjunto dos pontos interiores. Depois a gente definiu conjuntos fechados. Então, essa parte aqui que eu estou falando, né, que é a parte da topologia do conjunto. Isso aqui só envolve o conjunto dos números reais. Então, isso aqui seria umas definições até mais gerais, né? E hoje a gente vai ver conjuntos compactos. Compactos. Que é onde a gente tem aqueles teoremas que envolvem, por exemplo, toda função contínua. Né? No cálculo a gente aprende que toda função contínua no intervalo fechado tem máximo e mínimo. A gente vai generalizar um pouquinho. Ao invés de trabalhar só com um intervalo fechado AB, a gente vai trabalhar com um conjunto compacto. Tá? Então, o intervalo fechado AB é um exemplo de conjunto compacto. Lembra que a hora que a gente viu essa parte aqui no final, né, de conjuntos fechados, a gente viu o que é ponto de acumulação. Tá? Então, só lembrando, ponto de acumulação, a gente caracterizou ele quando tendo uma sequência não constante de conjunto de pontos que converge para ele. Então, fica bem atento à diferença do ponto aderente para ponto de acumulação. Tá? Na verdade, todo ponto de acumulação é ponto aderente, mas o contrário não é verdade. Então, tentar perceber essa sutileza. Tá? Então, bom, o que é um conjunto compacto, né? Então, eu tenho aqui é uma definição, né? Ó, um conjunto X contido em R compacto se ele é limitado e fechado. Fechado. Bom, se a gente for olhar, né, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, então, para ele ser compacto, a gente define como ser limitado e fechado. Já vou adiantando para vocês que essa aqui não é a definição mais geral de compacto, tá? A gente, na verdade, escolhe uma e mostra que é equivalente no conjunto. Então, ele vai ser equivalente, a gente vai definir como limitado e fechado, a gente vai provar daqui a pouco que é equivalente a toda sequência limitada, toda sequência possui subsequência convergente para um ponto do conjunto, e aí uma definição mais geral que envolve cobertura. Tá? A gente vai entender o conceito de cobertura. Eu só não vou provar a equivalência para cobertura, porque ela é um pouquinho mais trabalhosa. Eu acho que ela é bem construtiva. E essa prova eu vou omitir, só vou aceitar. Tá? Então, por exemplo, né, como eu falei, a gente vai usar a noção de compacto para funções definidas no intervalo fechado. Então, intervalo fechado é limitado. Né? Qualquer intervalo AB contido em R é compacto. Por quê? O intervalo fechado é um conjunto fechado e ele é limitado, né? Ele é limitado, porque se eu pego aqui qualquer x, né? Ó, se x pertence a esse intervalo AB, né? Eu sei que o módulo de x ele é menor ou igual que o máximo entre módulo de A e módulo de B. Tá? Ah, por que eu estou pegando o máximo? Porque eu não estou pegando B. Porque eventualmente o A pode ser negativo. Né? Então, se eu coloco, por exemplo, A igual a menos 10 e B igual a menos 5, a limitação vai ser dada pelo módulo de menos 10, que é 10. Né? Então, tem que o módulo de x vai estar entre menos 10 e 10. É por isso que eu peguei o maior desses dois. Então, lembrando aqui, eu estou no intervalo fechado. Claro que se A e B for positivo, aí a limitação é o próprio B. Né? Ó, mais conjunto um pouquinho mais geral. Se x é finito, então x é compacto. Por quê? Bom,
Se x é finito, ele é limitado, né? É uma proposição que a gente provou. Se ele é finito, tem uma objeção dele com os naturais. E um subconjunto dos naturais é limitado se somente se é finito. Tá? Então, se ele é finito, ele é limitado. Ele é limitado, né? Digamos, usar uma estrutura parecida com essa, né? Se ele é finito, eu pego o máximo entre o módulo deles todos, isso dá limitação. E por que ele é fechado? Porque ele contém todos os seus pontos aderentes, né? Observe que eu não consigo nenhuma sequência de pontos distintos convergindo para o ponto. Todas as sequências são constantes, né? Não tenho nenhum ponto aderente, digamos assim. Esse conjunto não tem nenhum ponto de acumulação, né? Que seria o ponto aderente que não está no conjunto. Tá? Então, se eu pego aqui, ó, x, digamos, né? x1 até xn, n elementos. Então, de novo, ele é limitado, né? Só pegar aqui módulo de x, ele é menor ou igual que o máximo entre o módulo de todos esses aí, né? Módulo de x1, módulo de xn, né? Então, é finito, né? Eu consigo tomar o máximo entre eles, né? Isso equivale para todo x em x. E, bom, o que significa ele ser fechado? Porque ele contém todos os pontos aderentes, né? Então, eu não tenho nenhum ponto que não pertence a x que seja limite de alguma sequência aqui de elementos de x. Que as sequências que eu vou ter aqui são as sequências convergentes, né? São só as constantes, né? Se eu pegar qualquer sequência não constante aqui, ela não vai ser convergente. Tá? Qualquer sequência que ficar repetindo, né? Claro, ela pode ser constante a partir de um certo termo. Tá? Então, você não tem sequências aqui com infinitos termos diferentes, porque você só tem uma quantidade infinita de termos. Agora, vamos ver, por exemplo, né, os que não são. Né, o intervalo, qualquer intervalo aberto, isso aqui não é compacto. Ele é limitado, porém, não é fechado. E se eu pôr um intervalo fechado aqui, né? Ó, agora, intervalo fechado, por exemplo, 2 infinito. Isso aqui não é compacto porque não é limitado. Ó, os z, os inteiros, como subconjunto de R, né? Isso aqui não é compacto. Os racionais não é compacto. Tá? Então, compacto tem que ser limitado e fechado. Né? Esse aqui não é limitado, não é limitado. Esse aqui não é fechado. Tá? Bom, essa noção de compacidade ela é equivalente a uma caracterização por sequência. Tá? Tem livros que até chamam sequencialmente compacto. Então, essa equivalência é dada nesse teorema aqui. Um conjunto x contido em R é compacto. Aqui C e somente C. Para toda sequência, né, ou toda sequência de pontos de x, o próprio conjunto, possui subsequência que converge a um ponto de x. Que converge a um ponto de x. Tá? Porque, em geral, sequências a gente usa ou para mostrar que não é compacto, né, ou para fazer teoria mesmo, né? Muito, na prática a gente acaba não mostrando, né? A um ponto de x. Então, a ideia de compacto é generalizar os intervalos fechados e limitados. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ó. Bom, vamos entender como que a gente demonstra isso, né? Então, ó, eu tenho equivalência C e somente C. Então, primeiro,
Eu vou supor que ele é compacto e mostrar que toda sequência possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Depois a gente faz o contrário, tá? Então vamos lá. A hipótese, vou provar a ida, né? Então a hipótese aqui que a gente tem, x é compacto, né? Ou seja, limitado e fechado. Essa é a hipótese, tá? Então vamos pegar, eu tenho que mostrar que toda sequência de pontos de x possui uma subsequência que converge a um ponto de x. Então vamos pegar uma sequência de pontos de x. Então seja xn aqui uma sequência em x. Bom, vamos pensar o que está acontecendo com essa sequência, né? Se ela é uma sequência em x e x é limitado, então essa sequência é limitada, né? Então, como x é limitado, a sequência xn é limitada. Bom, a gente já provou, né, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, né? Então, decorre o teorema de Bolzano-Weierstrass que essa sequência aqui possui subsequência xnk convergindo para, vou chamar aqui alfa pertencente a E, um número real, né? Então você garante que toda sequência possui uma subsequência que converge para o número real. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Aqui faltou um S no Weierstrass, que tem RS. Bom, o que falta a gente provar? Eu quero concluir que toda sequência de pontos possui uma subsequência que converge a um ponto de x. Então, eu já mostrei que a sequência xn possui uma subsequência que converge a um ponto de R. Então, eu tenho que mostrar que esse ponto está em x. Mas, o que acontece com esse alfa, né? Esse alfa, ó, xnk é uma subsequência da xn. Então, xnk é uma sequência em x, que converge para alfa. Então, o alfa é um ponto aderente a x, né? Ó, como alfa é igual a limite xnk, e a sequência de xnk está em x, né, a subsequência, xnk pertence a x para todo nk natural, não é um conjunto de índices, eu vou colocar n', tá? Porque não é o subconjunto dos naturais, é o subconjunto finito. Então, no fundo, o alfa pertence ao fecho de x. Ele é um ponto aderente, que é igual a x, pois x é fechado. Lembra que x é compacto? Tá? Então, se eu pego qualquer sequência em x, ela possui uma subsequência que converge com um ponto de x, certo? Então, a gente provou a ida, né? Se eu tenho que x é compacto, toda sequência de pontos de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Agora vamos ver a volta, né? Então a volta, o que a gente tem? A hipótese agora é que se xn aqui, ó, é uma sequência de x, em x,
então existe a subsequência, uma subsequência xnk com xnk convergindo para A pertencente a x. Toda sequência possui uma subsequência que converge com um ponto de x, tá? Essa é a hipótese. Então, isso aqui vale qualquer sequência xn possui, né? Certo. Se xn é uma sequência em x, então existe uma subsequência que converge com o ponto de x. Então, vamos provar primeiro que x é fechado. Bom, para ele ser fechado, eu tenho que mostrar que ele contém que x é igual ao fecho de x, né? X igual ao fecho de x. Significa que todo ponto aderente a x está em x. Tá? Então, vamos pegar aqui um elemento, seja, vou até chamar A pertencente ao fecho de x. Ponto. Então, bom, o que significa ele pertencer ao fecho? Existe uma sequência em x, sequência, eu vou chamar aqui até yn, tá? Opa, perdão, uma sequência yn, né? Não é yn sequência. Vou até mudar aqui o yn de elementos de x que converge para A. É isso que significa ele estar no fecho. Para A. Bom, vamos olhar essa sequência xn. Essa sequência xn, ela é uma sequência em x. Então, pela hipótese, ela possui uma subsequência que converge para um elemento, um número real alfa, digamos assim. Tá? Então, da hipótese segue que existe uma subsequência ynk de yn que converge para alfa em x. Bom, o que a gente sabe de sequência e subsequência, né? Se eu tenho que a sequência yn converge para A, toda subsequência tem que convergir para o mesmo limite. Né? Então, como toda subsequência da yn tem que convergir para A, então A igual a alfa pertencente a x, né? E a unicidade do limite também, né? Limite da sequência ele é único, da sequência da subsequência. Tá? Então, no fundo, você conclui que o alfa é igual a A. Bom, mas o alfa está em x, portanto, o A está em x, ou seja, x igual a fecho. Né? Lembra que uma inclusão sempre vale, né? Eu não estou mostrando aqui a igualdade de conjuntos, porque x sempre está contido no fecho. Então, essa inclusão é trivial. Então, eu tenho que pegar um elemento daqui e mostrar que está aqui. Tá? Para concluir que ele é fechado. Agora, vamos concluir que x é limitado. Para eu concluir que ele é compacto. Bom, como que eu concluo que ele é limitado? Aqui, observa que eu não vou conseguir... Né? Vamos pensar, bom, tem que mostrar que qualquer x, existe uma constante tal que todo x em x é menor ou igual que essa constante. Fica complicado porque eu não sei a cara de x. Né? Eu não sei como é a cara dos elementos de x. Não sei caracterizar eles. Não tem uma característica. A única característica que eu tenho é que toda sequência em x possui uma subsequência que converge com um ponto de x. Só isso. Né? Então, vamos supor que x não seja limitado e ver se isso gera alguma contradição.
Então, ó, suponhamos que x não seja, ou não é, limitado. Ou seja, ele é ilimitado. O que significa ele ser não limitado, né? Ou ilimitado? Então, logo, para cada n natural, existe um elemento aqui, ó, eu vou chamar de x de n em x, com módulo de x de n maior ou igual, ou maior que n. Não é maior ou igual, maior estrito. Né? Significa o quê? Qualquer constante que eu ponho aqui, eu vou encontrar o elemento do conjunto cujo módulo, esse elemento é maior que n. Né? Aqui eu estou falando, eu estou pegando aqui, ó, um intervalo menos n, eu vou conseguir alguém ou aqui ou aqui. xn. Tá? Isso para cada n. Por quê? Porque eu estou supondo que ele não é limitado. Então, não posso ter uma constante, né, um intervalo aqui simétrico onde todos os pontos estão. Tá? Bom, o que acontece? Essa sequência xn, ou qualquer subsequência de xn é ilimitada. Por quê? Bom, como eu vou pegar aqui um conjunto infinito de índices para gerar uma subsequência, qualquer constante que eu ponha aqui, eu vou ter um elemento dessa subsequência que vai ser maior ou igual que essa constante. Mas isso aqui é um absurdo. Qual que é o absurdo? Que contradiz a hipótese. Por que está contradizendo a hipótese? Porque qualquer sequência de x deve admitir uma subsequência convergente. Toda sequência convergente é limitada, né? Então a subsequência teria que ser limitada. Tá? Então, mas observa, eu pego, usando o fato dela não ser limitada, para construir uma sequência onde qualquer subsequência dela é ilimitada. Tá? Então a gente usa isso. Então, por exemplo, se eu ponho aqui xnk, né, como o nk aqui é um subconjunto infinito dos naturais, ele é ilimitado. Né? Então eu vou ter um elemento maior que ele, sempre. Tá? Bom, então qualquer subsequência de xn que eu pego, ela não vai convergir. Tá? Ou seja, isso é um absurdo. Por quê? Aí qual que era a hipótese, né? A hipótese é que... estou na hipótese aqui, né? Ó, que se xn é uma sequência em x, então ela tem uma subsequência que converge com um ponto de x. Essa aqui é uma sequência, no caso, se x foi limitado, eu consigo construir uma sequência que não possui nenhuma subsequência convergindo para o ponto de x. Né? Então, logo, x é limitado. Bom, então a gente concluiu. A gente concluiu que se vale essa propriedade, toda sequência em x possui uma subsequência que converge para um ponto de x, então x é limitado e fechado, portanto compacto. Ok? Então, tá vendo? Quando a gente não tem característica do conjunto, fica difícil, né? Porque você não tem os elementos. Mas aí você tem que dar a hipótese, bom, não consigo provar isso aqui diretamente. Eu vou ter que ir por absurdo. E com esse absurdo aqui eu consigo gerar alguma informação que vai contradizer a minha hipótese. Tá? Bom, com isso aqui, né, a gente consegue também uma generalização para o teorema dos intervalos encaixantes. Lembra, o teorema dos intervalos encaixantes, ele fala isso. Deixa eu fazer aqui um rascunho, né? Se a gente tem aqui, ó, uma sequência de intervalos limitados fechados, ó, vou até colocar, ó, A e BI, onde você tem o I e I contendo o I mais 1, uma sequência decrescente, né, de intervalos encaixados, então a interseção de todos eles... Opa, a interseção aqui, ó, de todos eles, aqui I natural,
Isso aqui é diferente do vazio. Tá? Tem um ponto na interseção, pelo menos um, né? Vai depender, mas pelo menos um ponto. Claro que se a medida dele estiver indo para zero, aí só tem um ponto. Tá? Então, esse teorema aqui, ele generaliza isso. Ao invés de eu usar esses intervalos fechados, eu vou usar compactos encaixantes. Tá? Então, essa aqui é a diferença. Então, se eu tenho aqui uma sequência aqui decrescente no sentido da inclusão, tá? Então significa isso, ó, x1 contendo x2. Na hora que a gente fala decrescente para conjuntos, é que as inclusões o próximo vai estar contido no anterior, né? Então aqui de conjuntos compactos, só pego aqui uma sequência decrescente de conjuntos compactos, não vazios, né? Claro. Todos esses aqui também são não vazios, né? Existe aqui. Na hora que a gente colocar existe, eu vou até colocar entre parênteses, mas é pelo menos um. Tá? Um número. Na hora que eu falo existe um número, pode ser que tenha mais, mas pelo menos um real pertencente à interseção a todos os x's. Todos os xn's. Tá? É pertencente à interseção de todos eles, né? Se está na interseção, está em todos. Então, observa que generaliza intervalo encaixantes que a gente tinha para compactos encaixantes. Tá? A demonstração ela é bem simples. Ela não é difícil. A gente vai usar a caracterização dos compactos. Então, como que você faz? Né? Para cada n natural, eu vou pegar, escolha xn, esse elemento pertencente ao conjunto xn. Né? Aqui, ó, aqui é o xn conjunto, tá? Aqui no elemento, não. Fica bem claro. Então, o que acontece? Né? Como a gente tem que todos esses... Isso aqui vai me definir uma sequência. Para cada n natural, eu pego um xn. Eu tenho uma sequência. Essa sequência xn aqui, ó, ela pertence, né? É formada, ou melhor, né? Ela tem todos os elementos no conjunto x1. Os elementos da sequência xn, vamos colocar, deixa eu até melhorar a escrita aqui, não ficou boa não. Elementos da sequência xn estão todos em x1. Concorda? Por quê? Ó? Vamos pensar. O x1, ele está em x1. O x2, ele está no conjunto x2, que está contido no x1. O x3, ele está no conjunto x3, está contido em x2, está contido em x1. Ou seja, como a sequência é decrescente, todos os elementos vão estar no maior conjunto aqui. Tá? E aí, usando o fato de x1 ser compacto, conjunto é compacto, essa sequência possui uma subsequência convergente. Lembra que estou usando a caracterização de compacto, toda sequência no compacto possui subsequência convergente. Então, existe uma subsequência aqui, a xnk, subsequência de xn com xnk convergindo para A pertencente a x1. Bom,
O que a gente tem que mostrar é que o A pertence à interseção de todos. O que vai acontecer? Vamos pegar aqui. Então, vamos pegar um N qualquer, dado N natural. Vou mostrar que o A pertence a Xn. Tá? Então, para NK maior do que N, tem-se XNK pertencente a Xn. Qualquer NK que eu pego aqui, ó, maior que N, aí eu vou usar de novo essa hipótese, né? Ó, essa inclusão. À medida que eu aumento o índice aqui, o conjunto com índice maior está contido no conjunto com índice menor. Então, o XNK ele pertenceria ao conjunto XNK, mas esse está contido no Xn para NK maior que N. Isso significa, como o Xn é compacto, né? Xn é compacto, né? Ele é compacto para todo N, que o A, que é o limite de XNK, pertence a Xn. Por quê? Pertence a conjunto Xn. Porque o A, essa sequência, vamos pensar, para NK maior que N, pensando na sequência começando em NK, da subsequência, né? Estou com NK, os elementos da subsequência, mas ela gera uma sequência. Então, os elementos dessa subsequência é uma sequência que converge para A. Então, o A ele está no fecho do Xn, porque o XNK estão todos em Xn. Então, o A está no fecho de Xn e Xn é compacto, significa que o A está em Xn. Ou seja, o que a gente acabou de concluir é que o A pertence a Xn para todo N. Peguei um N qualquer aqui, ó, dado, a gente mostrou que o A pertence a Xn para todo N. Tá? Então, portanto, ele pertence à interseção. Ok? Então, esse aqui é uma variação, né, do teorema dos intervalos encaixantes. Então, a gente caracteriza os conjuntos compactos como sendo limitado e fechado, e através desse, a gente fala sequencialmente compacto, tá? Tem certa diferença, para R é tudo igual, né? São equivalentes, mas para espaço métrico já não vale, tá? Tem conjunto que é sequencialmente compacto, mas não é compacto. Tá? Aí o compacto não basta ser limitado e fechado, tá? Lá tem um outro conceito, que é ser totalmente limitado, mas a gente não vai entrar aqui no mérito, mas um espaço métrico geral já não vale o conceito de ser compacto, é ser limitado e fechado. Né? Compacto implica limitado e fechado. Limitado e fechado não necessariamente implica compacto, vai depender da métrica. Ok?